Muito boa tarde, telespectador, canal 14 da NET, da TVC, TV Comunitária, a todos vocês das redes sociais. Estamos começando Repórter Cidadão, aqui no Alto da 15, e com um convidado muito especial. Estamos entrevistando hoje Adolfo Fetter Júnior, produtor rural, que já se encontra conosco aqui nos estúdios. Bem-vindo ao programa, Fetter. Boa tarde, Flávio. Um abraço a todo mundo que está acompanhando ou que vai acompanhar esse programa na sua apresentação ao vivo, eventual reapresentação. É uma alegria muito grande estar aqui contigo hoje. Tu que tens uma trajetória aí grande, longa na TV comunitária. Então, fico muito satisfeito do convite, agradeço o convite e estou à disposição. Como diziam os mais antigos, a presença do amigo só abrilhanta a nossa atividade. E vou direto ao assunto. Estamos vivendo um período para a agricultura que podemos dizer terrível. Eu classifico como terrível, mas tu tem os argumentos e conhecimento técnico para nos dizer o que realmente está acontecendo nesta seca, como está se portando o governo federal, estadual. Quero que tu nos mostre um pouco dessa triste realidade, Fetter. Pois é, nesse momento nós estamos vivendo um enorme contraste no Brasil. Temos enchentes catastróficas em Santa Catarina, nosso vizinho, mas muito em São Paulo, com mortes, com desabrigados, com destruição, e nós aqui com uma escassez crônica de água. O que acontece é que nós tivemos muito pouca chuva em novembro, muito pouca chuva em dezembro, só foi começar a chover na segunda quinzena de janeiro, então aí passou a chover praticamente uma vez por semana, mas o prejuízo já estava consolidado. Por quê? Porque novembro e dezembro choveu muito pouco, quase nada, em alguns lugares quase nada. Então a planta não evoluiu, ficou pequenininha quando não morreu, e hoje nós temos mais de 300 municípios no estado e quase todos da Zona Sul em situação de emergência, necessitando de auxílio do governo federal e estadual para abastecer a população com carro-pipa, porque os açudes secaram, não tem água para a população do interior, não tem água para o gado, os açudes secaram, como eu disse, e as plantas muito prejudicadas. Eu tenho acompanhado as estimativas que têm sido divulgadas por vários órgãos, Farsul, cooperativas, governo do estado, IBGE, e se espera uma quebra de mais de 50% na produção esperada na soja e no milho. Então, isso significa, segundo uma entrevista que eu ouvi hoje, numa rádio de Porto Alegre, 30 bilhões de reais que vão deixar de entrar no estado do Rio Grande do Sul e que vão fazer falta no bolso dos produtores, que têm que pagar suas contas, né? Então, é uma situação ruim, isso afeta muito os pequenos produtores da nossa área colonial, porque como é muito dobrada, muito morro, quando chove a água escorre, ela não permanece no solo. É um pouquinho menos grave na área plana, essa área mais de arroz, enfim, que nós temos aqui, porque aí armazena um pouquinho mais de água no solo, mas também muito afetada, no meu caso, eu espero uma quebra de 30%. Mas a média na região e no estado deve passar de 50% nas culturas do seco, soja e milho. O arroz, por ser irrigado, deve ter uma quebra menor, se espera uma produtividade razoável, mas tem muita gente que depende de puxar água da Lagoa dos Patos e a lagoa secou. Então tem muita gente que não conseguiu puxar água como deveria da lagoa pelo sal. Eu, graças a Deus, não tive esse problema, consegui fazer a minha safra de arroz, começo a colher a semana que vem. Então o arroz menos afetado, mas a soja, o milho e outras culturas, tabaco... Prejudicados, mas ainda precisa de chuva, né? Tem que chover toda semana para não aumentar o prejuízo. Eu digo, aquilo que já perdeu, tu não recupera mais. A planta que não cresceu, que ficou pequenininha... Não cresce mais. Então tem que ter uma chuva por semana para pelo menos ela conseguir dar frutos e tu poder escolher, mesmo que seja metade do que esperava, mas poder colher alguma coisa para pagar parte dos custos. Mas tu não recupera, mesmo que chova bem. Qual é a contribuição do Rio Grande do Sul no PIB nacional? Mais ou menos, aproximadamente. O Rio Grande do Sul ele é perto de 7%, 8% do Brasil, que é mais ou menos o que nós temos de população. Nós temos aí 11 milhões de habitantes, mais ou menos. Nós produzimos e consumimos. Produzimos e consumimos, mas nós somos grandes fornecedores de alguns produtos. Por exemplo, no arroz, o Rio Grande do Sul é responsável por 2/3 do arroz brasileiro.
de cada 3 pratos de arroz no Brasil, 2 vêm do Rio Grande do Sul. Todo o resto do Brasil produz esse outro prato. Então, o Rio Grande do Sul varia de 65% a 70% do arroz produzido. Nos outros produtos, menos. Nós somos ainda deficientes de milho. O Rio Grande do Sul é importador de milho, cresceu muito em outros lugares, está crescendo aqui, mas não é suficiente ainda para fornecer para a indústria de aves e de suínos, que consome muito milho. Na soja, nós somos grandes produtores, mas cresceu muito no Cerrado e no Paraná. Então, o Rio Grande do Sul, acho que é o 3º produtor no Brasil de soja, é muito importante. Lamentavelmente, vai quebrar de novo, já quebrou o ano passado, pela seca que houve, e repetiu esse ano o tal de Laninha, que está dando água demais lá para cima e água de menos para nós, lamentavelmente. Para falar sobre essa questão da água, São Paulo está dando esse exemplo de problemas, e o que se percebe é que os vários setores de defesa civil da comunidade, eles estão atrofiados, eles não estão conseguindo agir. De contrapartida, parece que o governo federal não está dando o devido valor, o recurso tão necessário. Se fala em 2 milhões para São Paulo, para São Bernardo, mas o próprio governador de São Paulo liberou 7 milhões de arrancada. E tu vê alguma perspectiva, alguma luz no fim do túnel? Eu espero que o governo federal se dê conta que o que ele fez não faz nem cosquinha no problema. Porque lá teve estradas, rodovias com trechos grandes derrubados, muita gente perdeu casa. A estrada Rio-Santos? Rio-Santos, desabou, vai levar 6 meses, pelo que eu andei acompanhando pela imprensa, para recuperar essa parte. Então as pessoas ficaram ilhadas, a gente perdeu casa, perdeu todos os móveis, muita gente morta. Então, 2 milhões naquela região não resolve nada. Esperamos que o governo federal se sensibilize e ajude o governador Tarcísio a recuperar essa tragédia que está acontecendo lá, quase 50 pessoas mortas, 40 desaparecidos ainda. Isso é uma tragédia humana e econômica fantástica. É interessante, porque nós tivemos diversas conferências nacionais de habitação nos governos que antecederam, inclusive o governo Bolsonaro, muitas conferências, muitos recursos gastos, mas solução nenhuma dessas conferências onde a população teve oportunidade. Ou será que teve soluções e os governos não aplicaram a solução? Porque ali está a habitação popular, ali está a habitação em lugares irregulares, que é uma catástrofe que está prevista para acontecer, e está acontecendo. Ano passado foi a cidade de Petrópolis, agora é São Paulo, e no ano que vem não se sabe onde será o problema. Teve Minas também, inundações. Minas Gerais. Minas Gerais. Então, o que acontece? As pessoas, por necessidade, acabam construindo a sua casinha num declive, num morro, que tem grande chance de desabamento quando vem chuva de 400, 500, 700 milímetros, que chegou a dar em alguns lugares. Então, o solo acaba deslizando e dá a tragédia que dá. Para isso, tu tem que ter um programa de realocação das pessoas, construção de casa popular, infraestrutura, água, esgoto, energia. Então, é uma solução cara e necessária para preservar vidas e para evitar esse tipo de catástrofe, de morrer crianças, adultos, enfim, famílias inteiras ser dizimadas numa chuvarada dessas. É uma tragédia humana incomensurável e tem que resolver, mas resolver a longo prazo. Aí tu tem que realocar as pessoas, construir casa, infraestrutura, bairro. E ali, como aquele litoral de São Paulo, tem morro quase na beira do oceano, não é muito fácil de realocar as pessoas, porque não tem muita área plana na beira da coisa, mas tem que achar uma solução, não dá para continuar isso aí, realmente. Aí vem o perigo. E paralelo a tudo isto, vem o submundo, né? Eu observei uma matéria onde a senhora estava com um carro submerso, afundando, e vieram 4 jovens ajudar. Roubaram tudo que estava no carro. E o carro emergiu, né? Afundou. Né? E assim nessas cidades como Petrópolis, imagina, né, o submundo agindo dessa forma. Numa catástrofe, vêm os oportunistas para roubar e prejudicar mais aquelas pessoas carentes. E o número de óbitos que vem acontecendo, né, é extraordinário. E um governo, pelo menos um governo federal, ele tem que estar atento a tudo isso, né? Ele não pode focar, tá bem, tá acontecendo aquele problema ali, mas vem um conjunto de problemas. As doenças que surgem, sem dúvida, da contaminação, enfim. Tem muitas pessoas que não estão vendo boas perspectivas ou luz no fim do túnel neste momento, e ao pelo contrário, tratamento inadequado.
E, ao contrário, nós temos aqui no Rio Grande do Sul pessoas passando sede, animais morrendo, agricultores, principalmente os pequenos, perdendo grande parte da sua plantação, que é uma tragédia oposta. Não tem a inundação, não tem deslizamento, mas tem a perda de animais, a perda de rentabilidade e até ameaçando a sobrevivência de muita gente que produz o alimento que a gente precisa para consumir no dia a dia. Um país como esse, que a agricultura ela é fundamental. Olha, estamos entrevistando Adolfo Fetter Júnior, produtor rural, mas agora, na próxima chamada, na volta, nós vamos conversar sobre o cidadão Fetter Júnior, o político Fetter Júnior e o seu olhar, né, de quem já administrou Pelotas, de quem já esteve num Congresso Federal, diante de tudo que vem acontecendo. Tudo isso aqui no programa Repórter Cidadão, para você. Vem aí, um dos maiores carnavais da Zona Sul, de 18 a 21 de fevereiro. Desfiles das escolas de samba de Arroio Grande. Com transmissão ao vivo pela TVC, Unidos do São Gabriel, Unidos do Promorar, Samba no Pé, Acadêmicos do Grande Arroio, Escola Mirim Aprendizes do Samba, Trios Elétricos e muito mais. Se liga na TVC, Carnaval 2023. É aqui. Desfile das escolas de samba de Arroio Grande. Apoio cultural. Ótica e joalheria visual. New Fashion House Cabeleireiros. E Prefeitura Municipal de Arroio Grande. Wilson Calhas. Tudo em rufos. Coifas. Calhas. Canos para fogões a lenha e chaminés. Com dobradeira de 6 metros, evitando assim muitas emendas. Orçamento gratuito pelos fones 99107 3121 ou 32 21 48 12. Wilson Calhas, uma tradição de mais de 50 anos no mercado. CRVA Central 0259, localizado na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 4099, atrás do antigo Pois. Agende o seu serviço com transferências de propriedade, primeiro emplacamento, segunda via de documentos, vistorias, alteração de característica do veículo, retirada de documentos digitais, entre outros serviços. Horário diferenciado, das 8h30 às 18 horas, sem fechar ao meio-dia. Atendimento exclusivo no PA de Morro Redondo. Confiabilidade e profissionalismo é no CRVA 0259, na Avenida JK de Oliveira, 4099. Venha se divertir você também nos bailinhos da melhor idade do Grupo Rancho Novo, com a melhor roda de carreta da cidade. Todas as quintas-feiras, na sede da Aspra, na rua Dom Pedro II, 1057. E atenção, sócios com suas mensalidades em dia não pagam ingresso. Grupo Rancho Novo, aqui você se sente em casa. Clínica Psicológica Doutora Flávia Rochefort. Formada há mais de 20 anos, Flávia atende criança, adolescente e adultos. Atendimentos online e presenciais. Agendamento com hora marcada. Particular e convênio. Marque sua consulta. 53984168446.
Tem jeito melhor de começar a semana? Pizzaria Open, com pizzas, fritas, calzones, torre de chocolate, buffet e ainda aquela bebidinha, refri, água, suco e muito mais. Tudo incluído no rodízio. São mais de 60 sabores de pizzas e ainda contamos com espaço kids. Muito mais que pizza. É Pizzaria Open, na Bento 3380. Então, já de volta, aqui com você e com o nosso convidado especial. Programa Repórter Cidadão, você faz parte, você pode ligar, pode participar, nos acompanha na sua rede social, compartilha, porque aqui a voz é sua. Nós aqui, na verdade, estamos conversando e representando muitas vezes o que você está pensando e gostaria de falar. O telefone está à disposição. Voltando ao nosso convidado, Fetter, vamos falar um pouco de política. Agora entra em campo aí o cientista político, e mais que cientista político, o homem que administrou Pelotas e que foi deputado federal. Então, eu quero começar rapidamente lá pelo Congresso. Esse novo Congresso, esse novo Senado, como é as perspectivas? Olha, eu tenho muita expectativa de que esse Congresso consiga reverter o descrédito que o Legislativo teve nos últimos tempos. O Senado, principalmente, foi totalmente omisso com os abusos que foram feitos, em especial pelo Supremo Tribunal, que extrapolou todos os limites. Então, a gente espera que os senadores retomem o papel do Senado, que é importante, né, para evitar esses abusos de autoridade que têm acontecido no Brasil. E na Câmara também houve uma grande renovação. O Senado foi 1/3, mas a Câmara teve uma renovação acima de metade. Então, a gente tem expectativa de que esse Congresso retome o papel importante que ele deve ter no país e equilibre novamente os poderes que estão muito aumentados no Supremo e também muito concentrados no Executivo. E como tu dissesse, que o povo ele tem a sua representação de todas as facções políticas e linhas ideológicas é no Congresso Nacional. Então, ali é que está a verdadeira representação das pessoas, e tem um papel para equilibrar a democracia e para garantir que não haja abuso de poder nem do Executivo, nem do Judiciário. A autonomia, né? E isso tem dado condições para que alguns deputados façam projetos, inclusive pensam, né, em diminuir o período de 8 anos do senador, né? Eu acho que um pouco da falta de atividade do Senado está propiciando isso. Né? Muita gente pensa ainda que o Brasil é um país que deveria ter uma Câmara única. A exemplo de outros países, talvez a Suécia, a Suíça. Né? E caminha-se para esse debate. Eu acho que não passa, lógico, mas caminha para esse debate. O descrédito deu a insegurança que a população buscava numa casa como o Senado, no que vem acontecendo. Prisões, ainda temos todo um poder, um papel hoje executado pela Suprema Corte do Brasil, mas que deixa dúvidas, né? No mínimo deixa dúvidas, e deixa muita insegurança jurídica. Né? Esse país, hoje, a Suprema Corte, ela se considera acima da Constituição e acima das leis. Há um desequilíbrio. Há um desequilíbrio, e ela passou a ter um protagonismo que não se vê em Suprema Corte em lugar nenhum do mundo. Passou a ser um conjunto de atores políticos. Eu queria fazer uma comparação do período que tu esteve no Congresso Federal e te pergunto ainda há remanescentes daquela época, daquele período, que ainda continuam no Congresso, não vieram para suas cidades, não concorreram a prefeito, ficaram no Congresso até hoje. Ainda tem? Tem muito poucos. Poucos, né? Tem poucos, porque cada eleição renova aí 30%, 40%, 50% da Câmara dos Deputados, que foi o caso onde eu participei. Claro que tem alguns que conseguem se manter por mais tempo. Eu fui deputado com quase todo mundo que hoje está ministro ou está deputado, o próprio Arthur Lira, presidente da Câmara. O próprio Lula? O próprio Lula foi antes de mim. Eu fui com os demais do entorno dele. A turma do Dirceu, o Genuíno, esse pessoal todo, aí eu fui deputado com eles.
Então, nesses 12 anos em que eu tive a oportunidade de representar Pelotas, a Zona Sul, Rio Grande do Sul, no Congresso, a gente conheceu um bocado dessa vida de Brasília e, lamentavelmente, eu vi o Congresso se empobrecer no seu papel nesse tempo. Espero que ele retome, porque ele é essencial para a democracia. Acho difícil a unificação do Senado e da Câmara, porque isso envolve alterações constitucionais. O Brasil imitou primeiro a Inglaterra, que tem a Câmara dos Lordes e dos Comuns, os Estados Unidos, que quando virou república... Câmara Alta e Câmara Baixa. Câmara Alta e Câmara Baixa. Então, como o Brasil vem desde a República, assim, acho difícil reverter uma história secular como essa. Então, pelo menos que o Senado cumpra o seu papel. A função do Senado é representar os estados, e a função da Câmara é representar a população. Que cada um cumpra o seu papel, e a gente tem visto, lamentavelmente, e principalmente no Judiciário. A falta de segurança jurídica faz com que o investimento no país ou a vinda de empresas do exterior aplicar aqui diminua a barbaridade, né? Eu estava vendo que agora tomaram, semana passada ou retrasada, uma decisão que fere frontalmente a Constituição. Lá diz que a coisa julgada perfeita não pode ser desfeita, que pode tributos que foram declarados inconstitucionais voltar atrás e cobrar retroativo. Quer dizer, a pessoa ganhou, teve um direito reconhecido por decisão da Suprema Corte, e agora, 10 anos depois, ela diz que pode ser cobrado 10 anos para trás. Isso é um absurdo, isso é completa insegurança jurídica para quem vai investir, e a pessoa fica em dúvida se vale a pena investir no Brasil. Eu acho que a Suprema Corte tem que voltar ao seu papel de ser a Suprema Corte que interpreta basicamente a Constituição e resolve os grandes problemas de litígios. Temos 5 minutos ainda. Então, para não dizer que não falamos em Pelotas, vindo do Congresso direto para Pelotas, a criação das federações, e está nascendo aí uma federação, possibilidades de o Partido Progressista, a União Brasileira, a UB, e talvez o Avante, que já foi PT do bem em Pelotas. E a perspectiva de eleições, afinal temos eleições já agora, daqui a um ano mais ou menos, né? Como é que tu está vendo essas alianças? Tu acha que elas acabam acontecendo? E se acontecendo, há espaço para diálogo? Como é que vai funcionar essa? Olha, eu espero que sim. Como o Brasil tem muitos partidos políticos, é difícil qualquer um ganhar sozinho, porque a sociedade está pulverizada, a representação na Câmara, enfim, nenhum partido tem muitos vereadores, então fica muito pulverizado e acaba que tem que fazer alianças para conseguir se eleger e para conseguir depois ter governabilidade. Então, no caso do PP, o PP é o 3º partido em tamanho no Brasil, o 4º agora, depende do critério, porque esse pessoal muda de partido, mas está entre os 4 maiores partidos, e a UB também. Então, eu, pessoalmente, não acredito em fusão, porque são 2 partidos de tamanhos parecidos em número de deputados. Acho mais fácil um bloco parlamentar ou uma federação para disputar espaço, digamos, nas comissões do Congresso, ter mais visibilidade os partidos. E isso pode ser, e eu espero que seja, um indicativo de que seja possível fazer alianças também em nível municipal. Vejo com muita simpatia isso, para que a gente tenha condições de, em conjunto, achar candidaturas viáveis e fazer uma proposta de administração para a cidade que seja de acordo com o que a gente entende que deva ser. Essa é a visão, né? E Pelotas tem bastante problemas. Nós temos divulgado aqui bastante sobre transporte coletivo. Vamos discutir nas próximas semanas Carnaval, Arroio Grande, Capão do Leão, essas regiões todas fizeram Carnaval e tiveram dividendos. Mas fica aqui o convite, Fetter, para vires participar de vários programas que nós iremos fazer no decorrer aí, para debater com mais tranquilidade. Hoje foi um aperitivo, você vai ficar com vontade de ouvir mais, vai ter que aguardar os próximos programas, e o convite está aqui, aberto de público, para que o Fetter retorne muitas vezes ao programa. As suas considerações finais. Bem, primeiro agradecer o convite, e agora a renovação do convite para que eu volte. Vou ver se nas próximas vezes eu faço respostas mais curtas para a gente poder abordar mais assuntos. A gente às vezes se empolga numa resposta e ocupa tempo demais. Mas nós temos a pretensão também de aumentar
né, o período do programa, porque tem a parte de publicidade, e nós vamos trazer para os próximos programas mais ilustrações também, vídeos externos e a participação na comunidade. Tá bem, então já fico agradecendo esse convite, já fico aguardando que seja possível em algum momento a gente continuar essa conversa, tem tanta coisa para conversar e perguntas a fazer, enfim, e eu fico à disposição do amigo, lembrando que agora vem uma época de colheita e alguns dias pode ser que eu tenha que estar lá fora, grudado na colheita, quando chove. Hoje tinha previsão de chuva, eu disse, hoje eu não vou para fora porque vai chover. Lamentavelmente, eu acho que a chuva está nos errando por enquanto. Eu torço que ela pelo menos venha de noite, porque estamos precisando muito dela. Mas, independente disso, as minhas restrições são mais essa atividade de colheita, que agora nós vamos... Esse é o momento do produtor rural mesmo. De colher e garantir o produto para tentar colher o máximo possível, pagar as contas e ter chance de continuar trabalhando. Mas, independente, fora algum problema de agenda por causa de trabalho, eu estou inteiramente à disposição. Muito obrigado. Você assistiu o Repórter Cidadão, hoje entrevistando Fetter Júnior, produtor rural, cientista político, deputado federal, prefeito de Pelotas, vereador em Pelotas, né? Quem conhece mais? Poucos, hein? Conhece mais do que o Fetter conhece, nós tivemos o privilégio de entrevistá-lo. Com a presença no estúdio aqui do amigo Sérgio Moacir, que nos acompanhou atentamente a entrevista, e te aguardamos na próxima sexta-feira. E não esqueça, este programa vai reprisar várias vezes e você pode compartilhar aí na rede social. É muito importante para nós. Até a próxima. Obrigado à técnica, ao Yuri.